Olá pessoal, hoje nós vamos ver paralelismo e, junto com o paralelismo, nós vamos ver os ângulos formados por retas transversais e a aplicação dela como nessa questão aqui. O valor de alfa na figura seguinte é, só você analisar aqui, tipo de figura com duas retas paralelas R e S e outras retas aqui internas. Antes de resolver isso aqui, para quem nunca viu, realmente é meio embaçado isso aqui, né? Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um pouco de teoria e com essa teoria você é capaz de resolver qualquer exercício desse tipo aí, beleza? Então vamos lá, eu vou colocar aqui duas retas paralelas e fazer um estudo sobre elas. Bem, aqui eu tenho, então, duas retas paralelas, R paralela a S. Gente, essa condição para resolver esse tipo de exercício é necessária, ou seja, ambas as retas têm que ser paralelas. A transversal pode ter qualquer inclinação, beleza. Agora é o seguinte, gente, ó, eu tenho aqui dois ângulos, alfa e beta. Esses dois ângulos eu posso chamar de ângulos colaterais. O que quer dizer isso? Prefixo co significa ao lado, não é isso? Então, se você pensar bem aqui, ó, o alfa e o beta estão sempre do mesmo lado, ou seja, do lado direito, para quem está olhando daqui, da tela, da reta T, não é isso? Só que, além de colaterais, esses dois ângulos têm outra conotação aqui, ó, chama-se ângulos correspondentes. Por quê? Porque ambos os ângulos têm o mesmo valor, são congruentes, e eu sempre faço isso em aula. Para você saber se é congruente, se é correspondente, é como se você tirasse a foto desse ângulo alfa e tirasse a foto desse ângulo beta. Vai ser praticamente a mesma foto, só muda a nomenclatura. Beleza? Então, ângulos correspondentes têm o mesmo valor, gravando essa definição inicial. Agora eu vou colocar aqui um outro ângulo, que eu vou colocar com duplo também, porque o alfa é duplo, e esse ângulo eu vou chamar de gama. Com relação alfa e gama, eu digo que eles são ângulos opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice. Quando isso acontece, gente, ambos têm o mesmo valor, ambos a gente chama de ângulos congruentes, têm o mesmo valor. Assim como esse ângulo aqui, eu vou fazer apenas com barrinha, ele é congruente a esse também, porque são opostos pelo vértice. Beleza até aqui? Muito bem, eu vou chamar isso aqui de delta. Então, observe uma coisa, esse ângulo alfa mais esse ângulo delta, lembrando que esse delta aqui é o delta minúsculo. Então vamos lá, ó. Se você somar alfa mais delta aqui, vai dar 180 graus, ó, porque fecha aqui meia volta de uma circunferência. Beleza? Vai gravando esses conceitos, são muito importantes. Agora, um conceito que a gente vai utilizar muito agora nessa questão aqui, é essa daqui, ó. O beta e o gama, então eu vou até escrever aqui, beta e gama são chamados de alternos internos. Por que alternos? Porque eles são cada um de um lado, ó. O gama está do lado esquerdo da reta T e o beta está do lado direito. E internos porque eles são internos às duas retas R e S. Beleza? E outro detalhe, gente. Beta e gama, além de alternos internos, claro, eles têm uma propriedade que é de igualdade. Ou seja, eles são congruentes. O mesmo valor que o gama que tem, o beta tem também. Grava isso porque é esse conceito que a gente vai utilizar basicamente nessa questão aqui. Bom, como é que eu resolvo isso aqui? Bom, o truque, gente, é fazer o seguinte. Você pegar esse desenho e eu vou colocar ele na posição horizontal, porque do jeito que ela está inclinada aqui, ela induz muita gente ao erro. Então, vamos fazer esse desenho aqui. Vou fazer aqui do lado direito para vocês entenderem melhor. Então, vamos lá. Bem, então eu coloquei aqui o desenho agora na posição horizontal para facilitar. É o mesmo desenho aqui do enunciado, tá? Então eu fiz esse desenho. Agora o próximo passo, gente, é traçar retas paralelas a R e a
S, passando pelos vértices dessas interseções desses dois segmentos de reta aqui, ó. Tenho esse ponto aqui no 50 graus e eu tenho esse vértice aqui no 70 graus também. Então vou passar por eles duas retas paralelas. Então vamos traçar aqui as duas retas paralelas. Então eu tracei aqui, ó, essas duas retas pontilhadas que são paralelas. Agora é o seguinte, gente. Agora vamos utilizar o conceito aqui que nós acabamos de ver de ângulos alternos internos. Olha só. Primeiro, vamos analisar aqui, ó. Eu tenho originalmente esse ângulo de 10 graus, os 50 graus aqui e os 70 graus. Bem, então vamos fazer o seguinte, ó. Observe essa reta R e essa reta primeira pontilhada passando pelo ângulo aqui de 50 graus. O que acontece? Se você analisar, você concorda que só esse pedacinho aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, ele é alterno interno de 10 graus? Ora, então esse cara aqui mede quanto? Mede o mesmo daqui de 10 graus. Então esse pedacinho de cima mede 10 graus. Só que no total não era 50 graus? Ora, então esse ângulo aqui de baixo mede quanto? Mede 40 graus. Então já decompus esse ângulo aqui de 50 em duas partes, baseado na teoria dos ângulos alternos internos. Beleza? Agora vamos fazer a mesma coisa desse 40 graus com esse ângulo, com essa reta que forma esse ângulo aqui. Percebe que esse ângulo aqui agora, ó, ele é ângulo alterno interno do 40 graus. Ora, se aqui é 40 graus, aqui também é 40 graus. Ah, por quê, professor? Ó, eu tenho duas retas pontilhadas aqui, paralelas, e eu tenho uma transversal dela aqui, ó. Esse ângulo de 40 graus, que é só esse pedacinho aqui, ó, só esse pedacinho de baixo, ele é alterno interno desse pedacinho azul aqui em cima daqui, 40, certo? Agora, quanto que media ao todo? Não era 70? Ora, se esse ângulo de cima é 40, esse ângulo de baixo só pode medir 30 para completar os 70 graus. Agora acabou, né, gente? Olha só, essa última reta aqui, ó, paralela, tracejada, ela é paralela à reta S. E temos essa transversal aqui, ó. E nessa transversal, esse ângulo aqui, ó, é 30 graus. Ele é alterno interno de quem? De alfa. Ora, então alfa mede quanto? Mede 30 também. E está resolvida a questão, 30 graus. Então nosso alfa é igual a 30 graus. E acabou o exercício. A alternativa B de beleza. Tudo bem? Então, entenderam, gente? Olha, se alguém ficou com alguma dúvida, escreve aí nos comentários que eu faço questão de te atender e tirar qualquer dúvida que você tiver. Legal? E, se você entendeu, se não estiver inscrito nesse canal, inscreve aí e deixa seu like. É muito importante ter essa interação com vocês. E, se você tem seus amigos no ensino fundamental ou no ensino médio, convide-os para que venham conhecer esse nosso trabalho, que é feito com extremo cuidado, extremo carinho, para que vocês possam entender linha por linha, item por item. Beleza? Por hoje é só. Eu deixo um grande abraço a vocês aqui. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula, gente. Tchau.